Eu sou Cauã, fundador do estúdio Kamonvitsky, atuo com arquitetura e design de interiores há aproximadamente 12 anos. Desde muito pequeno, eu sempre me interessei por atividades que envolviam criatividade, né? Então, comecei com a música, tinha uma sanfoninha pequena que era uma grande diversão para mim. Depois evoluiu para o teclado, que veio depois o violão, a guitarra, ou seja, a música foi sempre muito presente. E as próprias brincadeiras mesmo que me entretia assim, envolvia sempre algo criativo, né? Como Lego, eu sempre estava buscando criar alguma coisa. Logo que eu me formei, uma vontade muito forte, uma intenção de trabalhar, né, de colocar logo aquele conhecimento em prática. Então, logo de início, eu já vinha desenvolvendo alguns trabalhos durante a faculdade, que já culminaram em algumas oportunidades que surgiram após a formação. Então, já foi eu formando e já buscando trabalhar nesses projetos que já vinham acontecendo. Sem dúvida, aproveitar essas oportunidades que, principalmente no início da nossa jornada profissional, elas não vêm de forma muito clara, então a gente precisa perceber o que são verdadeiramente oportunidades, elas vêm ocultas, né? Então é aquele projeto de um amigo, um projeto pequeno, que às vezes não vai dar muito retorno, que a gente já espera, né? Aquela ansiedade de ter um retorno financeiro, de ter um trabalho maior desenvolvido. Então precisa realmente dar tempo ao tempo. As oportunidades elas surgem de forma mais sutil no começo, né? São projetos menores, projetos que aparentemente não vão ter grande repercussão, mas que vão realmente formar uma grande base de experiência, uma base profissional, que com o tempo isso vai tendo retorno, vai repercutindo durante a jornada. É muito importante para quem está começando saber que existe também um público que busca esse profissional cheio de sonhos, esse jovem que tem vontade de fazer acontecer, porque é comum a gente imaginar que o mercado está sempre buscando aquele profissional que já está bem posicionado, bem desenvolvido, mas quando você está começando, existe algo ali também que desperta em muitas pessoas curiosidade e vontade de ter o novo, de experimentar essa pessoa cheia de vontade, cheia de ideias, cheia de sonhos. Então acho que esse é um ponto muito importante e que se você tem isso em mente, você fica mais confiante, você se posiciona melhor no mercado e realmente começa a aproveitar as oportunidades, né? Mas ficou bem preenchido o paisagismo aqui, viu? Eu vivi algumas experiências no começo da minha carreira, algumas delas muito transformadoras, né? Às vezes a gente acha que um projeto não vai ter grande repercussão e, na verdade, aquele cliente que trouxe um projeto menorzinho indica uma outra pessoa, indica um amigo e aquilo vai ter um desdobramento e, às vezes, um projeto grande surge de algo menorzinho que você fez ali. Então, aproveitar essas oportunidades e entender que as coisas elas são construídas assim em etapas é muito válido. Existe um desafio na profissão da arquitetura que é a rotulação do mercado sobre a atividade. Então, por exemplo, se o profissional se posiciona muito fazendo projetos praianos, às vezes o mercado só começa a procurar ele para fazer esse tipo de projeto. Se ele se posiciona muito com um estilo de apartamento, né, fazer projetos residenciais de apartamentos, às vezes aquele cliente que quer fazer uma casa não vincula esse profissional. Então, isso é uma questão de mercado, é uma questão de construção de marca, onde você precisa saber posicionar isso muito bem ao longo da sua jornada, né, do seu posicionamento de marca mesmo, para que você também consiga passar para o cliente aquilo que você quer trazer para o escritório. É algo natural que as pessoas realmente elas recebam os sinais que a sua marca emite e através desses sinais elas vão buscar determinado profissional para desenvolver um projeto ou não.
Uma das coisas mais importantes na construção de marca é a gente observar como o mercado nos enxerga, porque é muito comum a gente começar a nós mesmos a avaliar a nossa marca. Só que essa percepção, ela tem a sua validade, né, que é você fazer sua autocrítica, só que realmente o valor da sua marca e como ela está posicionada, quem nos diz é o mercado, e não nós mesmos fazendo uma autocrítica. Então eu sempre tenho esse cuidado de observar como eu quero me posicionar e como eu estou me posicionando e como o mercado está enxergando isso, né? E uma das formas de você validar isso é perceber quando o cliente chega até você, ele acaba revelando como é que ele vê a sua marca, com os próprios desejos dele, com as referências que ele traz, em como ele te conheceu e por que ele se interessou com o seu trabalho. No mercado existe uma tendência muito grande em arquitetura em as pessoas cobrarem que você seja sempre inovador, sempre disruptivo e sempre diferenciado. Só que aí existe uma linha tênue entre você ser realmente diferenciado e disruptivo dentro do que você representa como marca, dentro do que você acredita, ou você realmente ficar triando, atirando para vários lados e vários caminhos que vão realmente fazer uma grande poluição daquilo que você acredita, e o mercado vai perceber isso. Na verdade, ele vai perceber que você não está caminhando para lado nenhum ou não conseguindo representar aquilo que você realmente é. E em relação à marca, todos os sinais que você emite como marca pessoal também vão ter valor. Por quê? Porque as pessoas veem, você vê que até os nomes profissionais, eles ficam em evidência, né? Então, às vezes você faz o nome de uma marca, mas o nome do profissional, a minha casa foi projetada por tal profissional. Então, é cultural nosso a gente contratar a pessoalidade no segmento de arquitetura. As pessoas buscam essa conexão e elas criam também esse eu artístico, né? Então, elas buscam também esse lado artístico daquele profissional que está à frente do escritório. Então, isso é algo do mercado mesmo. Que realmente acontece e é comum. Então, todo profissional de arquitetura, assim, na verdade, uma dica que eu daria, ele deveria se preocupar um pouco com esses dois lados, marca pessoal, marca profissional, porque o próprio mercado mistura essas duas vertentes na hora de fazer suas escolhas e de entender essa marca como um todo. Então, com certeza, a arquitetura, voltando a falar esse lado do lado pessoal, do lado profissional, né? Eu acho que é mais importante ainda o ser autêntico, né? Porque as marcas, elas são interligadas, parte pessoal e parte profissional. Bom, aqui no escritório a gente tem uma divisão basicamente entre as etapas de projeto, que acabam também fazendo uma relação com a divisão do trabalho em equipe, né? Então, tem uma equipe mais especializada em projeto legal, que a gente chama, que são os projetos que vão ser aprovados ali, né? São apresentados a condomínio, apresentados à prefeitura. Então, ele é um projeto que ele tem logo assim um ponto de partida ali, logo depois do anteprojeto, basicamente, da apresentação. Quando ele é aprovado pelo cliente, né, então ele caminha para o que a gente chama de projeto legal, que é esse caderno de projetos técnicos aí, que vão ser apresentados para aprovação, para aprovações legais, né? E aí a equipe tem uma parte dela direcionada para esse tipo de projeto, né, para esse tipo de formatação, e uma outra parte mais voltada para a parte de interiores, né? A parte criativa, eu crio dinâmicas que envolvem a equipe como um todo, é bem multidisciplinar, então eu converso, eu peço opiniões, chamo aqui na sala, né, a gente discute algumas ideias, então isso é bem abrangente em relação à equipe como um todo, mas no formato de trabalho mesmo, dentro do escritório, eu tenho essa divisão um pouco mais voltada para arquitetônico, né, para aprovação de projeto legal e tudo mais, e executivo arquitetônico, e uma parte voltada mais para interiores, né, que já são os detalhamentos técnicos de interiores mesmo, uma parte mais de especificação, layout, coisas desse tipo. Isso aí, em relação à parte criativa, eu tenho muito esse cuidado, né, de
realmente aproveitar a qualidade da equipe, são arquitetos excepcionais também que fazem parte do time, então eu busco, e eu acho que é super motivador também, né? Você participar também da parte criativa, se envolver nessa construção do projeto como um todo, então eu busco estar sempre em contato com a equipe, destinar também tarefas criativas, né? Onde as pessoas possam se envolver bastante com isso. Vou falar agora algumas dicas que eu acho fundamentais sobre alguns temas que envolvem a profissão. Sem dúvida alguma, se eu fosse fazer uma marca de arquitetura, eu exploraria o nome profissional, ou seja, utilizar o seu próprio nome como atributo de marca. Por que isso? Porque o mercado enxerga muito dessa forma. Os clientes contratam os profissionais pelo nome, assim, o nome é o que roda, o nome é o que faz os clientes comentarem. Então, de forma bem comercial, essa dica é bem voltada para a efetividade do trabalho. Eu escolheria um nome profissional sendo um nome pessoal. E exploraria sem dúvida o lado artístico, porque técnico tem preço, mas o artístico, o valor é intangível. Então trabalhe o seu lado artístico porque vai ser melhor nessa questão comercial também. É fundamental na arquitetura ter um estilo muito bem definido. Quanto mais eclético você for, mais você confunde o seu público. Então, você precisa imaginar que você vai pescar e para cada tipo de peixe tem um anzol específico. Então saiba que peixe você quer pegar para escolher a isca correta. Então defina realmente que público você quer, que posicionamento você quer ter para você atingir o público que você quer. Fundamental escolher o padrão do público que você quer, porque as linguagens, os sinais a serem transmitidos e o próprio serviço em si é completamente diferente. Então tenha muito claro o público que você quer ter e o padrão também desse público, porque a linguagem é completamente diferente de um para o outro. Eu gosto muito de trabalhar com a tipologia residencial, por uma questão particular, eu gosto de estar envolvido com essa dinâmica familiar, eu gosto essa questão do lar, onde as pessoas vão morar, né? Também faço alguns comerciais, mas eu gosto muito do apelo residencial. E comercialmente também, eu acredito que tem várias vantagens, as pessoas costumam investir mais onde elas vão morar, onde elas vão estar com a família, vão receber os amigos, do que nos espaços comerciais onde elas trabalham. Então isso é uma tendência e por isso eu prefiro também o trabalho residencial como dica, né, também. Fundamental, está muito concentrado nas redes sociais. Hoje em dia é uma ferramenta fantástica, que realmente tem um alcance muito grande, é um custo de aquisição de cliente muito baixo. Então você pode explorar à vontade realmente isso. Hoje em dia no escritório a gente tem grande parte dos clientes, eles surgem pelas redes sociais ou também são indicações que validam o nosso trabalho na rede social. Então eu daria uma ênfase assim muito grande nisso e pode realmente ter uma diversificação de publicidade em uma amostra de decoração que no início da carreira pode ser interessante, eu acho que pode posicionar você como ativo no mercado, como realmente ali colocando o nome no mercado, mas se eu pudesse escolher uma vertente seria redes sociais, sem dúvida, pode trazer grandes resultados a um custo baixo de investimento.